Olá pessoal, eu sou o professor de matemática Maxwell e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre operações com números complexos na sua forma algébrica. Vamos lá, vamos seguir nossa aula aqui. Então pessoal, como os números complexos, nós já vimos nas aulas anteriores que ele possui na sua formação uma parte real e uma parte imaginária. As operações de adição, subtração, multiplicação e divisão e potência, né, potenciação, diferem um pouco das habituais, tá? Que é aquelas que a gente faz com os números reais, certo? Então vamos lá. A adição e a subtração com números complexos na sua forma algébrica. Como é que eu faço? Para somar e subtrair números complexos, deve-se efetuar as operações na parte real e imaginária separadamente. Tudo bem? Separadamente. Então, eu vou somar a parte real com a parte real, a parte imaginária com minha parte imaginária, tá? E minha parte complexa com a minha parte complexa do outro número, tá? Então, assim, real com real, complexo com complexo, tá? E assim é que eu faço a minha operação. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, ver como fica isso aqui. Eu tenho um número complexo aqui, ó. 2 mais 4i, e vou somar com outro complexo aqui, ó. 3 mais i. Como é que eu faço essa operação, essa soma aqui? Lembrando, pessoal, que o número complexo ele se apresenta da seguinte forma, ó. Deixa eu relembrar aqui da última aula que nós vimos, ó. Ele é dessa forma, ó. Z igual a mais BI. Ah, professor, estou lembrando da última aula que nós tivemos sobre números complexos. Vamos lá, BI. Então, eu tenho uma parte real, que é essa parte do A aqui, e minha parte complexa aqui, que é o BI. Então, como é que eu faço essa soma? Como eu vou fazer essa soma? Lembrando, ó, que quando eu fizer a soma, tem que aparecer um maisinho aqui no meio. Tudo bem? Então, assim, na soma para aparecer o mais tranquilo. E quando for a subtração, como é que eu faço para aparecer o mais aqui? Então, vamos ver os dois casos aqui, na soma e na subtração. Vamos lá. Eu vou somar, ó. Olha só o que foi feito, ó. Real com real. Vou colocar uma setinha aqui, ó. Então, vou somar 2 mais 3 separadamente. Eu peguei aqui, ó. Tá vendo, ó? 2 mais 3. Mais, ó. Porque esse maisinho vem da fórmula aqui, ó. Mais. E vou somar esse outro aqui, ó, com esse aqui. Porque eu somo parte real com parte real e parte complexa com parte complexa. Então, vamos lá. Ó. 2 mais 3 separadamente, mais da fórmula aqui, ó. 4 mais 1 aqui, certo? 4 mais 1. I. Tudo bem? Então, ó, 4 mais 1. E 4 mais 1 dá quanto? 5. E aqui, ó, 2 mais 3 dá 5. Então, a soma desses dois números aqui, ó, vai dar 5 mais 5i. Olha o outro caso aqui. Só que esse caso aqui, ó, eu quero fazer a subtração desse número complexo por esse outro aqui, número complexo. Como é que eu faço isso? Ó? Real, eu subtraio com a parte real aqui, ó. Lembrando, eu abro parênteses, coloco a operação aqui dentro. Lembre que aqui no meio tem que ficar o sinal de mais, ó, porque a fórmula aqui é mais. Tudo bem, ó? Então, aqui ficou mais, ó. Tem que ficar o sinal de mais. Então, mais também vem aqui para baixo, ó. O maisinho. Tranquilo? Então, vamos lá. 1 menos 2, ele colocou aqui, ó. 1 menos 2. Mais, que é o que vem da fórmula aqui. Agora, eu vou subtrair esse desse aqui, ó. 4 menos, ó, o 7. Só que nesse caso aqui, pessoal, ó, 4 menos, ó, o 7.
Que na verdade aqui ficaria menos daqui com menos aqui. Aqui ficaria o quê? Mais, né? Porque se eu pegar o menos da fórmula com menos aqui, aqui ficaria menos aqui. Tudo bem? Porque menos com menos dá o quê? Porque seria menos, ó, menos 7. Então, como tem um menos 7 aqui, ficaria 4 menos, que é isso aqui, menos o 7, que ele é negativo aqui. Então, nesse caso aqui, menos com menos daria mais. Nesse caso aqui, seria mais aqui, ó. Essa é a parte complexa. E na parte real, ficaria assim, ó. Tá certinho. Fica 1 menos aqui, ó. O 2 é positivo, menos 2. Então, subtrai do maior para o menor algarismo aqui. Então, fica 2 menos 1, 1. E considera o sinal do maior algarismo. Como o 2 é maior algarismo e ele é negativo, considera o sinal de menos. Então, fica menos 1 mais 11i. Vamos ver o outro caso aqui, ó. Vou fazer uma subtração. Vamos lá. Esse menos esse. Então, fica 3 menos 4. É a parte real. Agora, eu vou fazer a parte complexa aqui, ó. Não aparece, mas tem 1 aqui antes do i. Então, fica 1 menos 1. E 1 menos 1 dá quanto? 1 menos 1 dá 0. Tá bom? Então, só sobrou a parte real, que seria 4 menos 3. Quanto é 4 menos 3? 1. E considero o sinal do maior algarismo. Qual é o sinal do maior algarismo? É negativo, porque o 4 é maior que 3. Então, considero o sinal de menos. Tudo bem? Legal. Agora, vamos ao próximo aqui, ó. Tem uma soma aqui, só que esse complexo aqui, o primeiro, só tem a parte imaginária. Complexo, tá bom? Em parte imaginária aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Eu vou somar. Não tem nada aqui, então quer dizer que é 0. 0 mais 2 continua sendo 2. Agora aqui é o maisinho da fórmula vem, colocou aqui, e vou fazer o que agora? Somar a complexa com complexa aqui, ó. A parte imaginária com parte imaginária. Então vamos lá, ó. 1 mais 4, porque aqui não aparece, mas existe 1. Então, 1 mais 4, colocou aqui, i. 1 mais 4, 5. Então, fica 2 mais 5i. Tudo bem? Vamos lá. Então, a soma e a subtração, você soma a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Tudo bem? Tranquilo. Agora, como é que eu faço a multiplicação de números complexos? Como é feita a multiplicação? Então, nós temos que pensar simplesmente naquela forma distributiva que nós aprendemos lá no 7º ano, tá bom? Então, nós vamos usar a mesma regrinha. Professor, e na multiplicação, eu posso multiplicar a parte imaginária com a parte real? Posso sim. Então, vamos lá, ó. Eu multiplico o primeiro, multiplico o primeiro. O primeiro também multiplica o segundo. O segundo aqui multiplica o primeiro. E o segundo multiplica o segundo. Então, vamos lá. Todo mundo multiplica todo mundo. Vamos lá. 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Mais. E mais, como todo mundo é mais aqui, vai dar tudo mais. Então, vamos lá. 2 vezes i, 2i. Agora, eu vou multiplicar isso. Mais, ó, 3i vezes 1, 3i. 3i vezes i, 3i ao quadrado. Só que nós temos que lembrar o seguinte, ó. Na outra aula, nós falamos que era muito importante vocês colocarem na mente de vocês que i ao quadrado é igual a menos 1.
Ah, professor, estou lembrando, é mesmo. Então, isso é muito importante. Tem que estar na mente de vocês, que i ao quadrado vale menos 1. Porque aqui no lugar do i ao quadrado, eu vou colocar aqui menos 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 1 dá menos 3. Olha ele aqui, ó. Tudo bem? Aqui somou, ó, 2i mais 3i, 5i. Repetiu 2 e aqui ficou 3. Resolvendo isso, eu posso fazer esse e esse. Não tem ninguém para somar com 5i, repete ele. Agora aqui eu posso fazer 3 menos 2, 1. E conservo o sinal do maior algarismo negativo, porque o 3 é maior que 2. Aqui, ó, mesma coisa. Peraí, professor, mas nesse caso aqui, esse número aqui só tem a parte real, não tem a parte com i. Sim, mas eu posso multiplicar, não posso? Posso, porque ele pode multiplicar o primeiro. Multiplica o primeiro. E o primeiro multiplica o segundo. Ah, entendi, professor. Então, nesse caso, eu faço 2 vezes 1, 2. 2 vezes i, 2i. Como é tudo mais, aqui fica mais. Agora, vamos aqui, ó, se atentar ao jogo de sinais, que agora tem um sinalzinho de menos aqui, ó. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, multiplico o primeiro. Primeiro, multiplica o segundo. O segundo aqui, multiplica o primeiro. Coloque sempre a setinha, pessoal, que fica mais fácil de fazer. E o segundo multiplica o segundo. Então, vamos lá. 2 vezes 3, tranquilo, dá 6. Só que na multiplicação, mais e menos é menos. Então, não esqueça o jogo de sinais. Ó. Não aparece aqui, mas tem um maisinho. Deixa eu colocar ele aqui. Mais. Mais com mais, mais. 2 vezes 2, 4. 4i. Agora eu faço aqui, ó, menos 1. Ó, não aparece, mas tem um aqui. Menos com menos, mais. 1 vezes 3, 3i. Agora, menos com mais, dá menos. 1 que está aqui, ó, 1 vezes 2, 2. I, só que tem i vezes i, fica i ao quadrado. E nós já vimos que i ao quadrado vale menos 1. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Só que tem um menos aqui antes. Então, menos com menos vai dar o quê? Mais. Então, aqui vai dar mais 2. Tudo bem? E esse mais 2, eu vou somar. Ó, vai dar mais 2 positivo. Então, aqui vai ficar assim. Deixa eu colocar aqui. Ó. Quando eu resolver isso aqui, colocar menos 1 no lugar do i ao quadrado, resolvendo essa parcela, vai dar mais 2. Aí, eu vou somar esse mais 2 com esse 6 aqui. E vou somar esses dois que está com i, quem está com i aqui, ó. Por quê? 4 mais 3 dá 7i. Tranquilo, para resolver essa parte que está com i. Esse daqui, como i ao quadrado é menos 1, fica menos 1. Menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. Positivo. Aí eu faço 6 menos 2 dá menos 4, porque conserva o sinal do maior algarismo. Tudo bem? Vamos treinar. Vou treinar, porque revejar a aula vai umas 3 vezes, se possível. Então, assim, treinando, vocês vão pegar o jeito de fazer. Vamos lá. Continuando. E como eu faço a divisão de números complexos? Como é feito isso? Nós já sabemos a multiplicação, já sabemos a soma, a subtração. E aí, na última aula, eu falei para vocês do conjugado. Conjugado seria quando eu tenho z com tracinho em cima. Quer dizer que eu pego um número complexo e inverto o sinal da parte imaginária. É a partezinha que está com i. Eu inverto o sinal. Se ele está positivo, o conjugado seria a parte imaginária negativa. Então, vamos lá. Ó. Eu faço da seguinte forma. Se eu vou dividir um número complexo z1 por um complexo z2, eu pego, vou repetir o z1 e z2 e vou multiplicar em cima e embaixo por o conjugado de z2. Ah, professor, então eu pego o z2 e multiplico em cima e embaixo. Sim, só que não o z2. Eu vou pegar o conjugado de z2. Vamos ver o caso aqui. Vamos pegar esse caso aqui, ó. 3 mais 2i dividido por 1 mais i. Eita, professor, como é que eu faço isso? Eu vou pegar o conjugado de 1 mais i. Então, ficaria assim, ó. Vamos pensar que z, ó, o z2 seria o z2.
nesse caso aqui. O Z2 seria... O Z2 seria 1 mais I. 1 mais I. Quem seria o conjugado de 1 mais I? Nós já fizemos isso na outra aula. Só para a gente rever aqui. O conjugado seria o Z com tracinho em cima. Lembra disso? Igual. A parte real não muda, continuaria sendo 1. E a parte imaginária ficaria negativo. Isso seria o conjugado. Mais I. Menos I, no caso. Porque era mais I, ficou menos I. Então, foi isso que ele fez. Ó. Eu pego Z1 dividido por Z2, fica Z1 vezes o conjugado de Z2. Ó, mudou o sinal aqui. Ó. E embaixo também o conjugado com sinal negativo aqui. Então, agora eu vou multiplicar. A multiplicação nós já vimos. Ó, que o primeiro multiplica o primeiro multiplica o segundo multiplica o primeiro, e o segundo multiplica o segundo. Ah, professor, tem que saber a multiplicação. Sim, e o pior é que vai ser em cima e embaixo, ó, porque ó, embaixo você tem que multiplicar. Ó, todo mundo aqui também. Ó. Mesma coisa, dá um trabalhinho. Mas, treinando, vocês conseguem. Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3. Mais e menos, menos. 3 vezes I, 3I. Agora, multiplicar isso, ó. Mais e mais, que está aqui antes 1. 2 vezes 1 dá 2. 2i. Mais e menos, menos. 2i vezes i, 2i ao quadrado. Só que i ao quadrado nós sabemos que vale menos 1. Então, no lugar do i ao quadrado aqui, nós colocamos menos 1. Ah, professor. Aí quer dizer que eu faço menos com menos, dá mais. Opa! Então, quando eu fizer 2 vezes 1, dá 2. Então, resolvendo essa parte aqui, dá mais 2. Ah, entendi. Tudo bem? Que dá mais 2, resolvendo essa parte aqui. E aí eu vou somar, ó, esse 3 com 2, depois de resolver isso aqui, e 3 mais 2 dá 5. E esse daqui, ó, os dois estão com i, eu subtraio. 3 menos 2, 1, i. Menos i. E aqui embaixo ficou a mesma coisa. Ó. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos i dá menos i. 1 vezes i vezes 1 dá i positivo. Então, i positivo com i negativo cancelou. Então, só sobrou i vezes i dá i ao quadrado. E nós sabemos que i ao quadrado vale quanto? Menos 1. Então, i ao quadrado aqui, ó, deixa eu riscar aqui, vale quanto? Menos 1. Só que menos 1, menos com menos dá mais. Então, dá 1 mais 1. E o mais 1 dá quanto? 2. Só que, pessoal, esse 2 aqui está dividindo esse aqui, que é a parte real, e ele também está dividindo pela parte imaginária aqui. Então, como o número complexo é da forma A mais BI, eu tenho que separar a parte imaginária da minha parte real. Então, eu peguei o 2 e dividi 5 por 2 e o i por 2 aqui para ficar divididinho aqui meu número complexo. Certo? Vamos lá. Potência de i. Vou dividir em duas partezinhas aqui porque na outra parte tem uma curiosidade. Então, vamos lá. Nas potências de i, notam-se regularidades de 4 em 4 no expoente. Isso quer dizer, pessoal, que ó, i elevado a 0 vale 1, porque qualquer número elevado a 0 vale 1, não é isso? I elevado a 1 é i. I elevado a 2, nós já sabemos que vale menos 1. I elevado a 3 vale menos i. Ah, professor, i elevado a 3 vale menos i. Por que vale menos i? Porque se eu pegar i elevado a 3 é a mesma coisa que i elevado a 2. Ó, i elevado a 3. Deixa eu fazer essa curiosidade aqui. I elevado a 3 é a mesma coisa que i elevado a 2. I elevado a 2 vezes i.
vezes i. Porque nesse caso aqui, repetia a base, somava os expoentes, dava 3. Ah, professor, entendi. E i elevado a 2 vale quanto? Vale menos 1, nós já sabemos disso. Então, é a mesma coisa que menos i, porque não precisa colocar esse 1 aqui. Então, fica menos i. Tudo bem? I elevado a 4, olha só a regularidade. Volta a ser o primeiro valor aqui, o 1. I elevado a 5 volta a ser o i, ó. Tá vendo? Então, de 4 em 4, ele vai voltando para o mesmo valor. Então, i elevado a 6, ó, menos 1. I elevado a 7, menos i. Então, i elevado a 8, nós já sabemos que vale quanto? Ele vai voltar tudo de novo. Então, i elevado a 8 é uma regularidade. A cada 4, vai passando em cada 4 números, no expoente, ele vai voltando para o valor 1. Então, eu já sei que aqui vai repetir 1 de novo. Tudo bem? Então, é uma regularidade. Então, se a gente sabe que há essa regularidade a cada 4 números no expoente, nós podemos perceber isso, ó. E dividir em parte 2. Desse modo, para encontrar o resultado de qualquer potência, dividimos o expoente por 4 e resolvemos a potência, utilizando como expoente o resto da divisão. Que legal, olha só que curiosidade. Então, se eu tiver um número lá, por exemplo, i elevado a 1047, qual o resultado? Você vai dizer, nossa, professor, não sei fazer porque é muito difícil. Eu vou pegar o 1047 e vou dividir por 4, porque a cada 4 números no expoente, ele vai voltar ao valor de 1, certo? Foi isso que a gente percebeu? Então, vamos lá. Ó. Eu dividi por 4, deu 261, tá na divisão, e sobrou o resto 3. Tudo bem? Aqui foi feito da seguinte forma. Ó. 10 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Aí baixou o 4, certo? Quero que eu faça aqui a divisão. Ó. Aqui deu 2, certo? 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Baixou 4. 24 por 24 por 4, 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, 0. Aí baixou 7. 7 dividido para 4, 1. 1 vezes 4, 4. Para 7, 3, que é o meu resto que estava ali. Então, o resto da divisão foi 3. Então, quer dizer que 1047 é a mesma coisa que o 3. Então, i elevado a 1047 é a mesma coisa que i elevado a 3. E nós sabemos que i elevado a 3 vale quanto? Menos 1, porque i elevado a 3... Ah, professor, é a mesma coisa que i elevado a 2 vezes i. Ah, bacana. Vezes i. I elevado a 2 vale menos 1. Então, fica menos i, minha resposta. Certo? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Treine bastante, tá bom? Treine bastante, que esse conteúdo aqui vem caindo muito nas provas, tá bom? Principalmente nos vestibulares. Treine bastante e bons estudos.